Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo. Peter Shaw, Ronaldo Coutinho. O pessoal pode acompanhar aqui, dar os likes nos vídeos, compartilhar os shorts e os canais parceiros, dentre eles o Peter. E temos aqui no YouTube, Ronaldo Coutinho, tem um valeu, ou então aqui o Pix, qualquer valor a gente agradece. E no Instagram nós temos o quê? Clima.terra, o grupo VIP, onde tem todas as informações de como participar. Estamos aqui com a projeção para mês de novembro, final de outubro até 2/3 de novembro. Continua indicando, começando aqui pelo Amazonas, uma parte oeste, chuvas já acima da média, uma boa melhora no Acre, acima do normal no Rondônia, o Mato Grosso, uma situação principalmente a metade sul bem acima e o norte, Mato Grosso do Sul também, assim como boa parte de Goiás, boa parte de Minas que aparece aqui no mapa. Essa região aqui, chuvas bem acima do normal, inclusive nos próximos 15 dias está dando muita chuva nessa área. Aqui na Bahia nós temos chuvas irregulares, principalmente agora no final de outubro, começo de novembro, começa a dar uma melhorada aqui na Bahia como um todo, mas irregular a chuva. Então pega tudo o oeste da Bahia, norte do Piauí, a região do Tocantins, a área do Mato Piba. Não é que não vai ter chuva, vai ter chuva, mas é chuva mal distribuída ou irregular. Às vezes pode chover bem num canto e no vizinho pouco. Isso pega também todo o Maranhão, o Piauí, aqui o norte da Bahia, a região da Ceaba. Aqui está mais ou menos dentro do padrão. Essa área aqui ainda não é o normal começar a chover bem agora. Começa aos poucos a chover nessa parte. A área do Mato Piba também. Nessa região aqui nem esperar chuva boa agora, porque o que vier aqui é lucro. Então é o centro-norte do Maranhão, o centro-norte do Piauí, o Ceará, o Elefantinho, a boa parte da Paraíba, boa parte de Pernambuco, o norte da Bahia. O que vier de chuva agora é lucro. A chuva vai aos pouquinhos chegando nessa região. E aqui no litoral a chuva começa a ficar mais escassa, mais espaçada. Na área da citricultura aqui no Sergipe vai ter alguma chuva suficiente para manter as lavouras em andamento. Na parte do Pará deu uma chuva ainda bastante irregular, começando a melhorar um pouco aqui na metade sul. Ainda fica ruim o Amapá, embora um pouquinho abaixo da média, o norte do Pará. Roraima dá uma boa melhorada na condição de chuva, agora quando vai chegando novembro para frente. Quando chega de novembro a dezembro, melhora em boa parte da Amazônia, começa a ganhar corpo a chuva, melhora em Roraima, norte do Pará, diminui a anomalia negativa aqui no centro-sul do Pará, melhora no Amazonas, um pouco irregular no Acre, um pouquinho irregular aqui no Rondônia, dá uma diminuída no excesso de chuva aqui no Mato Grosso, é até bom porque também é importante ter sol. Aqui continua ainda acima no Goiás, norte do Mato Grosso do Sul, diminui a anomalia negativa aqui no norte de Minas e na Bahia, diminui a anomalia negativa aqui no norte do Tocantins, sul do Maranhão, o sul do Piauí, oeste do Piauí. Então, continua negativo, tem chuva, mas abaixo do padrão. A anomalia negativa nem sempre é ruim, desde que não haja uma irregularidade grande da chuva. Então, a região do Mato Piba, o pessoal tem que o quê? Escalonar o plantio e com um intervalo máximo, ou assim, o maior possível, para quê? Para que lá na frente não pegue um período, um veranico na hora errada, ou no florescimento ou no enchimento de grão. Também aqui continua mais ou menos dentro do padrão, que não se espera muita chuva nessa época do ano. Aqui a chuva começa a melhorar ali final de janeiro para frente. Aqui deu uma pequena melhorada em relação ao volume de chuva, mas continua com anomalia negativa. Na selva também, tu vê que essa região diminuiu, ficando levemente negativo aqui no sul da Bahia também. O Nordeste continua abaixo da média, mas continua tendo chuva, não é ausência de chuva. E aqui melhorou na parte norte da região amazônica e boa parte aqui do Amazonas. Aos poucos essa região vai começando a ganhar corpo, a chuva melhorando bastante. Está melhor do que o ano passado, principalmente essa região aqui. O norte de Minas ainda preocupa com a irregularidade da chuva. Na parte da temperatura, agora nesse período de outubro, novembro, grande parte do país aqui fica de normal a um pouquinho abaixo da média. Aqui onde fica mais seco, fica mais quente. Calor mais forte no Tocantins, Maranhão, Piauí. Aqui, aquele calor normal amazônico mais úmido. E aqui até um pouco mais fresquinho. No litoral também. Fica mais quente essa região aqui. Quando chega no mês de outubro, novembro, dezembro, grande parte do país dentro do normal. Isso é bom. Quando está assim, é sinal de que a chuva vai seguir seu ritmo normal. E diminui um pouco a anomalia positiva. Tu vê que diminui o calor aqui no Tocantins, leste do Pará, e aumenta um pouco aqui
nessa região central do Piauí. Isso aqui pode ser que o veranico seja um pouquinho mais acentuado, um pouco mais de cuidado entre o Maranhão, Piauí e o norte da Bahia também, com uma irregularidade maior da chuva. Nessa parte oeste da Bahia vai ter chuva também, abaixo da média, mas vai ter chuva. Talvez para a lavoura seja um pouquinho mais arriscado. Escalone o plantio. A região de Irecê também vai ter que tomar mais cuidado, porque a chuva fica tanto nessa época do ano quanto aqui, abaixo da média. Vai ter até chuva agora na região de Irecê, nesse finalzinho de outubro, início de novembro, algumas chuvas nessa área. Aí é torcer para que o modelo erre a quantidade e acabe dando mais. Por exemplo, ontem teve regiões do sul que o modelo colocava 3 a 5 milímetros, deu 110. Vamos torcer para que dê algo parecido assim também nessas áreas aqui onde está indicando abaixo da média. Então a região de Irecê melhora um pouco a chuva agora no final de outubro, início de novembro. A região de Matopiba também vai dar uma melhorada na chuva final de outubro, começo de novembro. Depois dá uma parada, depois volta. Então algum veranico vai ter uma certa irregularidade na estação chuvosa nessa região aqui do Nordeste, a área do Matopiba. Nessa área aqui ainda está um pouco indefinido, vai depender muito da posição do nosso Atlântico. Norte da Bahia também vai ter uma certa irregularidade agora nesse mês de novembro. Quando chega volume de chuva, nós temos o que aqui, ó? Esse aqui é o volume do período de 21 a 21 é de outubro, novembro. Aqui o período novo. Observem aqui, ó. Vamos diminuir um pouquinho. Nessa área aqui até diminuiu um pouquinho a chuva, mas aqui, ó, nessa região aqui aumentou a chuva, ela avançou um pouquinho mais aqui no Pará, avançou um pouquinho mais aqui no Tocantins, aumentou a chuva aqui no Goiás, aumentou a chuva aqui no noroeste de Minas, norte de Minas também, melhorou um pouquinho a chuva aqui, ó, na parte oeste da Bahia. Tu vê que aqui, ó, os 2 tons de marrom estavam aqui bem no extremo sudoeste da Bahia. Aqui subiram um pouco, ó, pouquinha coisa, mas subiram. Também aqui, ó, entre o Maranhão, o oeste do Piauí, também teve uma discreta melhora na chuva. Pouca coisa, mas melhorou. Aqui também, ó, tu vê que ela avançou na direção de São Luís, um pouquinho mais para o norte do Maranhão, avançou na direção de Teresina, pouca coisa, melhorou aqui, ó, o extremo oeste do Pernambuco, pouca coisa aqui no Ceará, aí também não tem muita interferência. Já no norte da Bahia, melhorou um pouquinho aqui, ó, na região de Petrolina, Juazeiro, aumentou um pouquinho a chuva na região de Irecê, aumentou um pouquinho a chuva também. Nessa área aqui, pouca mudança, diminuiu até um pouquinho de nada. E aqui na área da citricultura, pouca mudança em relação à rodada passada. Então, na Bahia, houve uma discreta melhora aqui no volume de chuva, apesar de a anomalia continuar negativo. Então, tem que analisar as duas coisas, porque tu pode ter o quê? Tu aumenta a chuva, mas a média também aumenta um pouco mais. Então, apesar da chuva aumentar, ainda fica devendo um pouco de chuva nessas áreas aqui, ó. Mas está aumentando o valor de chuva. Como isso aqui são valores médios, aqui, ó, tu vê, nesse vermelho aqui, esses tons de vermelho, vai de 50 a 100 milímetros mais ou menos. Tu pode ter numa chuva só, numa paulada de chuva, 80, 100 milímetros. Isso aqui são valores médios. Eu já percebi que muitas vezes acontece de chover bem mais do que está indicando. Então vamos torcer para que isso aconteça de maneira um pouquinho mais geral. Então começa a melhorar um pouco aqui na região do Matopiba o volume de chuva, assim como também aqui, ó, nessa região aqui da Bahia, de Irecê, nesse mês de novembro, entre final de outubro e até quase meados de novembro. Então vai dar uma melhorada. Uma boa parte dessa chuva deve vir agora na primeira quinzena de novembro. Dependendo de como for essa distribuição, não vai ser tão problemático. E quando pega o volume total de chuva, nós temos aqui, ó. Tu vê que aqui houve pouca alteração. Um cantinho para cá aumentou, um cantinho para lá diminuiu, melhorou um pouco aqui no Pará, principalmente nessa região e aqui no oeste do Pará, deu uma pequena melhorada, pouca coisa aqui em Roraima, mas aumentou mais aqui, ó, no Mato Grosso. No Mato Grosso a chuva aumentou, Mato Grosso, Rondônia, Goiás também aumentou, nessa área aqui de Minas também aumentou, toda essa região aqui de Minas. Aqui no Tocantins também deu uma melhorada, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui, ó, no Tocantins avançou um pouco mais na direção da Bahia, na direção do Piauí, na direção do Maranhão. Maranhão também, ó, melhorou um pouco os tons aqui, avançando um pouquinho para dentro, e no Piauí avançou um pouquinho mais na divisa. Então a chuva aumentou um pouquinho nessa região aqui do Matopiba.
Dependendo dessa distribuição, pode ser que não seja tão ruim, apesar de estar com anomalia negativa. Então, vai ter veranico? Vai. Não acredito em veranicos muito compridos, 20, 25 dias totalmente sem chuva. Então, vai exigir cautela e plantio escalonado nessa região aqui para evitar qualquer prejuízo. Aqui já começou a ter uma situação boa de chuva nessa parte oeste da Bahia. Deu uma parada agora e vai voltar. Para o pessoal da pecuária, a situação está boa. Aqui na região também de Brumado, nessa área aqui do sudoeste e oeste da Bahia também, vai dar uma melhorada agora em novembro. E nos próximos 46 dias, a situação é razoavelmente boa nessa parte da Bahia. No sul da Bahia também dá uma melhorada, norte de Minas. Na área aqui da citricultura também teve pouca mudança. Na região aqui de Pernambuco, no leste, vai ter chuva com uma certa irregularidade. Melhorou um pouquinho aqui no semiárido centro-oeste de Pernambuco. No sul do Ceará também deu uma pequena melhorada. No norte do Piauí, norte do Maranhão, essa parte aqui do Pará, também o pessoal planta arroz e soja, arroz sequeiro e soja, também deu uma melhorada. Essa área aqui começa a melhorar agora à medida que a gente avança o mês de novembro. Vai ter uma certa irregularidade, mas dá uma melhorada. E a temperatura fica próxima do normal, em grande parte, sendo que aqui acima, grande parte aqui dessa parte nordeste, essa área do Brasil, fica mais abaixo do normal. Dá para dizer que apesar da anomalia estar negativa no nordeste, a situação melhorou um pouquinho em relação à rodada passada. Então vamos acompanhando. Acredito que a parte norte aqui vai ter uma situação melhor quando chegar lá de janeiro para frente. Nesse período agora, o que vier de chuva nessa região é lucro. Pode até, em alguns pontos, extrapolar. Como tivemos recentemente ali em Petrolina, Juazeiro, chuvas de 100, 150, 80 milímetros, quando não era nem para chover direito. Então, torcer para que não seja assim em toda a área, né? Uma outra chuva desse tipo é até bom. E as trovoadas também começam a aparecer gradativamente. Tem gente que gosta. Eu não gosto, não. Trovada, para mim, passe longe. Ficar dando raio para queimar aparelho, Então acompanhe o nosso canal, não deixe de se inscrever, dar um like, compartilhar e voltamos amanhã com a Laninha. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.